Esse teto solar, pessoal, que eu tirei aqui, vocês viram que eu tirei um teto solar. Ele não tem na locomotiva de tamanho real. Ele só existe no modelo. Por quê? Eu sento aqui, estou com a minha cabeça aqui, como é que eu vou enxergar o painel de instrumento? Porta da fornalha, torneiras gerais, alavancas, freio, visor de nível, como é que eu vou jogar o meu combustível lá dentro? Eu preciso abrir esse teto solar. Senão ficaria muito difícil. Eu posso construir de outras maneiras, posso fazê-lo basculante, posso fazê-lo escamoteável, ele esconde por baixo, você não vê, que nem não entra um por baixo do outro, fica escondido. Você pode também tirar o... É que não vem. Eu faço assim, prefiro fazer essa gavetinha aqui, que fica parcialmente aqui, ainda uma parte do teto. Mas tem que haver esse teto solar, devido à dificuldade do maquinista que está em escala real, comandar um modelo de escala aproximada de 1/16. E aqui ele vai enxergando lá dentro. Os comandos principais são o regulador, que é essa alavanquinha aqui. Consegue filmar lá dentro? Dá uma subida aqui e filmar lá dentro. Vamos filmar aí o parque interno. O regulador é esse daqui, essa alavanquinha preta aqui. Abrindo, fechando. Abrindo, fechando. Estamos falando sobre o torneira geral, o manômetro, o apito, o ventilador, o visor de nível, as torneiras de plugação do visor de nível e de isolação do visor de nível em caso de ruptura do vidro. Se bem que esse vidro seja bola, silicado de altíssima qualidade, importado, mas se houver uma ruptura ele pode estourar. Mas nunca aconteceu, isso é raro. Se que a pessoa pega um martelo e queira propositadamente quebrá-lo. Mas tem aqui esse torneirinho de segurança, porque este hobby, pessoal, ele tem alguns itens de segurança obrigatória porque é um hobby inglês. E, por exemplo, se eu pegar agora essa locomotiva, colocar num avião, ir lá para a Inglaterra e tentar rodá-la num clube lá da Inglaterra, isso aí não é uma coisa imediata, tem que passar pela supervisão de um engenheiro lá do clube. Essa é a minha locomotiva, meu modelo tem condições de segurança, se foi bem construído, se tem os itens que é um hobby, que envolve vasos de pressão. E todo mundo sabe que vaso de pressão é uma coisa que tem a respeito na construção de vasos de pressão. São leis específicas de construção. Tudo que se refere a vaso de pressão, caldeira, coisa que há a pressão dentro, é uma legislação especial, há normas técnicas especiais. Então se torna perigoso. Certo? Essa locomotiva aqui, ela tem mais ou menos 4,5 litros de água na caldeira, a ponto de ebulição a 6 atmosferas de pressão. Isso daí tem a energia mais ou menos equivalente a uma meia lata de cera parquetina de carvão. É muita energia. E pode se tornar uma bomba. Não vou dizer que seja uma TNT, nitroglicerina, mas tem energia, muita energia aí dentro. Então vocês podem ver que isso aqui é um hobby para gente adulta, sabe o que está fazendo. Não é para pirralho, não. Tati, filma aqui a alavanca de marcha. Essa alavanquinha aqui é a que dá o comando da... Vê lá, ela vai filmar lateralmente para ver ao vivo. Filma lá o que acontece na roda, tá? Lá no vento motriz. Tá vendo a marcha que ficou para frente? Eu vou subir a alavanquinha aqui. Os vários dentes. Primeiro dente, segundo, terceiro. Ponto morto ali. Agora eu vou inverter a marcha. A parte de cima do quadrante é marcha reta. Primeiro dente, segundo, terceiro, quarto. Ponto morto. Pessoal, isso aqui é um vagão. Escala aproximada de 1/16. Vagão passageiro. Nós estamos em fase já quase bem quase pronto. Vocês podem ver os truques. Tá, filma o truque aqui, bem filmadinho de lado aqui. O truque tem o molejo parte funcional e parte dummy. Dummy é a palavra em inglês que significa inoperante. Porque às vezes, para abaratar custos, nós somos obrigados no modelismo
a fazer algumas peças que são chamadas de dummy, mudo, inoperante, para poder ser execuível o modelo, senão ficaria muito caro, muito complicado. Por exemplo, se eu fosse fazer esse feixe de molas funcionais, eu teria muito trabalho. No entanto, ele quase não tem efeito aqui no caso, e só é funcionar esses dois pequenas molas espirais aqui. Esse aqui então eu digo que é dummy em inglês. Então, em português seria o quê? Inoperante. Eles não funcionam de verdade. Isso para poder ter uma certa coerência com o custo do modelo, preços. Eu gastaria minha vida toda fazendo um modelo desse. O trabalho é muito minucioso. O freio, por exemplo, também é inoperante. O engate funciona. Ele só faz de conta que é o freio, que é o volantinho do freio. Por quê? Miniaturizar uma peça, igual esse carro, na escala 1/16, não é uma coisa fácil, com todas essas peças funcionais. É extremamente difícil. Então, o modelismo tem isso, tem que haver um equilíbrio. Até que ponto que a coisa é filigranada, que é levada até os seus mínimos detalhes. E esse ponto de equilíbrio tem que ser encontrado pelo modelista. Por exemplo, não fica elegante um modelo, por exemplo, com alguma das suas partes totalmente filigranadas, levada a detalhes extremos, e outras partes mais grosseiras. Seria bom que houvesse um equilíbrio no modelo. Por exemplo, um vagão de passageiro teria que ter banheirinho, torneirinha, tanquinho de água. Se fosse um vagão restaurante, teria que ter um cozinheiro fazendo comidinha lá dentro, com a faquinha, cortando a cebolinha. Isso aí é tudo coisa infantil, certo? Nessa modalidade não se usa essa... Não é possível, simplesmente, não tem condições. Razões construtivas impedem isso daí. Então, o modelo na medida do possível, é uma escala perfeita, mas tem essas ressalvas a serem feitas. Aqui está em fase de construção uma caldeira de uma locomotiva American 440, famosa no Far West, é famosa. Escala 1/16, e a caldeira é composta da parte externa, corpo cilíndrico, caixa de fogo, e a parte interna, que é fornalha e feixe tubular, espelho dianteiro, espelho traseiro, tampa traseira da fornalha, porta da fornalha, que depois vai se unir a esta parte aqui, que é a parte traseira da caixa de fogo, fazendo com que a parte interna da fornalha com a parte externa da caixa de fogo sejam unidos através da porta da fornalha. Então, dentro da caldeira, esse invólucro aqui tem o miolo, que é a fornalha, que nesse tipo é uma fornalha estreita, tipo coxa. Vocês estão vendo aqui a fornalha. Os tirantes superiores, tirantes ou estais superiores, que vão se unir aqui ao teto da caixa de fogo. O feixe tubular, que são 3 tubos maiores para o superaquecedor, e 12, né? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 tubos menores, que são os tubos de fumaça. Então a caldeira de modelo deve ser feita de cobre. Por que de cobre? De verdade não eram de aço? As de verdade são de aço. E às vezes de cobre também. As primeiras tinham pelo menos partes feitas de cobre. Mas o cobre caiu em desuso. É quase que um metal semiprecioso hoje em dia. E outra coisa, depois da invenção da solda elétrica, quando se descobriu a eletricidade, fim do século retrasado, nós estamos já no 21, a solda elétrica proporcionou um meio excelente de construções de caldeiras e fornalhas. Praticamente desbancou o cobre. Mas em modelo até hoje se usa o cobre. Por quê? Porque o modelo fica mais tempo guardado numa prateleira do que funcionando. Ninguém vai ser bobo de fazer uma caldeira dessa aqui com ferro para apodrecer. Sempre se usa na arte do modelismo metais mais nobres. E o cobre é praticamente imune à corrosão da água. Sempre que se deseja um encanamento de confiabilidade, alta confiabilidade, se usa o cobre. Dura 500 anos. Então a caldeira é feita de cobre. Pode também ser feita de aço inoxidável, desde que escolhido o tipo certo, não que bem.
A água clorada está com as toxicidades. O melhor é o cobre para modelos. E a grande propriedade do cobre também, aqui no caso, entra em ação, que é a boa condutibilidade térmica. O cobre tem muito boa condutibilidade térmica. As melhores panelas são feitas de cobre. Tem cozinheiros aí, de grandes chefs aí, que nem cozinham com panela feita de outro material que não seja o cobre. E o cobre é soldado através de solda prata, 40%. De 30% a 40%. Na verdade se escolhe, como são várias etapas de soldagem, se começa por etapas nas quais se usa a solda prata de mais alta temperatura, menos grau de prata. Por exemplo, começa com 30%, as etapas subsequentes eu passo para 30% e termino a caldeira com que é esse fechamento do espelho dianteiro e o fechamento do fundo aqui, com a solda a 40%. Essa graduação de vários tipos de solda prata me dá uma certa... me ajuda na construção, porque na solda posterior evita que derreta partes que haviam sido soldadas, que se fundam. Essa diferente graduação. Mas pode-se usar o mesmo grau. Porque na verdade as soldas anteriores, os rebites seguram na armada, montado na posição. Isso aí depende do jeito de trabalhar. Eu gosto de usar várias. Eu parto com 30%, depois 35%, depois 40%. Mas pode ser feito, eu vou repetir isso aí, com grau só de prata, não há problema nenhum. Desde que bem firme, a junta deve ser colocado alguns arrebitos aqui só para arrebitos bandos, sem apertar, de modo que a prata possa traspassá-los. Então só para servir para armação, para na hora que estivesse sendo soldado uma outra parte, não desmontar tudo, que aí perde todo o serviço. Então isso daqui é uma caldeira, um modelo da famosa American 440, que é esse chassizinho aqui. Vai receber essa caldeira. É famosa do Farvest, né? A locomotiva mais construída nos Estados Unidos. Aqui desbravou o oeste americano. Razão pela qual os americanos gostam muito, tem um carinho todo especial por esse tipo de locomotiva. Não tem um filme de faroeste aí que elas não aparecem como artista principal. Artista a nível do mocinho. O trem é... Os americanos sabem que o país deles foi integrado pela Estrada de Ferro. Eles têm um carinho especial pela Estrada de Ferro. E eles fizeram a integração entre as duas costas, Pacífica e Atlântica, já em 1868, logo após a finzinho da Guerra de Secessão, onde na famosa cerimônia do prego de ouro, Golden Spike, o governador lá dos estados de, se não me engano, Utah e Colorado, assim, eu não vou falar porque eu não sou especialista, mas tem uma cerimônia que eles gostam de repetir, os próprios live streamers, que são os que gostam desse rodo aqui, repetem sempre que possível. Eles aproximam o trem modelo de um lado, a Júpiter, né, que era a máquina que era de um dos lados, e essa fotografia é famosa. Tem lá o governador do estado batendo um prego de ouro. O último prego da União, em 1865, coisa que o Brasil até hoje não fez, né? Nós não tivemos essa sorte. Primeiro que o nosso país não tem costa pacífica. E nossas ferrovias partiam do Atlântico e iam até um certo ponto. A Sorocabana até hoje não cruzou o rio, se não me engano, não cruzou o rio Paraná. Ela vai até Presidente Epitácio. A Paulista também não havia cruzado, ficava em Panorama. Só agora, recentemente, que o próprio Fernando Henrique foi lá e inaugurou a ponte rodoferroviária que une a linha da Araraquarense com o Mato Grosso. A Noroeste, sim, essa já desde o começo do século passado já estava integrada. Mas o Brasil usou muito pouco a ferrovia como integração, devido às dificuldades. Sendo que a principal é daí, não temos costa pacífica. Então, as ferrovias eram ferrovias exportadoras, sempre no sentido de exportação. E também das causas do nosso subdesenvolvimento talvez seja esse. Nós não tivemos a felicidade de ter um país banhado por dois oceanos, como foram os Estados Unidos. Então o trem já realizou a integração já no século passado. Faça uma ideia, 1868, 69, por aí. Né?
já tinha sido feita a integração. A famosa cerimônia do Golden Spike. Golden Spike, prego de ouro. O cara chegou lá e bateu um prego de ouro, simbolizando a finalização da linha. Praticamente instantes depois ele tirou o prego e pôs no bolso, não. Achava dois, né? Não sei se... Bom, pessoal, então eu falei sobre caldeira, sobre a máquina que nós havíamos mostrado lá em cima. E pretendo agora, na continuidade da fita, fazer uma operação de verdade, em campo, em loco, porque fica falando de trenzinho parado em cima da mesa, não tem graça, só quer ver a operação. E eu já tenho algumas gravações, só que não estou tendo dificuldade para colocar nessa fita. Vamos ver se conseguimos fazer isso aí em breve. Terra que eu tenho feito sobre o hobby lá na Inglaterra, como o nosso aqui no Brasil, que logicamente só tem nós, né? Eu, Pedro Luiz, praticamente, eu não sei, esse país é muito grande, tem poucos hobbyistas, poucos live streamers espalhados por esse Brasil afora. Tem em Belo Horizonte alguns. É raro, uma coisa rara, porque é uma atividade pouco conhecida, difícil, envolve vaso de pressão, envolve um trabalho manual minucioso e também envolve uma certa cultura. O povo brasileiro não tem mentalidade ferroviária. Aliás, ele teve mentalidade ferroviária. De uns tempos para cá, isso aí mudou. Não sei porquê, acharam que o bom era automóvel. E hoje estão se matando aí nas estradas, não tem praticamente uma família que não tem alguém estropiado de acidente de trânsito. Caminhões transportando cargas não adequadas à rodovia, que podiam ser tipicamente ferroviárias, causando todo esse transtorno e ninguém reclama, parece que isso aí é natural, é normal. Acidente de ônibus aí, de madrugada, matando dezenas de pessoas, né? O povo está dopado pelo automóvel. E quando que nós tínhamos uma boa rede ferroviária, não que eu queira ser panfletário, estou defendendo, eu gosto de trem, estou defendendo a ferrovia, mas seria razoável que o nosso país tivesse uma melhor distribuição de cargas. O percentual da ferrovia fosse maior, ao invés de ser em torno de 20 e poucos por cento, seria pelo menos 40%, 50%, que nem se deve se esperar um país do tamanho do nosso. Tudo por rodovia, não tem quem aguente isso, né? Sendo que as ferrovias estão aí. Agora parece que ultimamente andou pegando no breu, certo? Parece que ultimamente acordaram para o problema e estão privatizando as ferrovias e estão dando um pouco mais de ênfase a esse modal, esse modo de transporte, porque não se consegue um país crescer 5%, 6% ao ano totalmente em cima do pneu. Tem que ser fazer uso de outros modos de transporte, como por exemplo a hidrovia, a ferrovia. Isso aí é um assunto que eu não sou especialista, eu só dando falando uma defesa apaixonada aí, mas não foge do escopo do ferromodelismo. Porque também no Brasil se houve essa mudança da ferrovia para a rodovia, também porque elas faziam um trabalho precário. Elas não estavam atendendo a contento o aumento da produção industrial do Brasil. Havia muito problema, muito inadequação, ramais antieconômicos, traçados em... Então tem a razão pela qual, numa certa época, o Brasil optou pela rodovia. Era mais fácil, mais barato, mais imediato. Hoje se amaldiçoa Juscelino por causa dessa... Os amantes de trem amaldiçoam Juscelino por causa dessa virada, vamos dizer assim, mas isso aí nada mais fez que copiar o resto do mundo. Em todo o mundo a ferrovia foi mais ou menos abandonada a segundo plano. Acontece que países como Inglaterra, Europa, Estados Unidos mantiveram as suas linhas, seus ramais, não erradicaram tanto, mantiveram a política. E hoje está sendo de grande ajuda. Porque a tendência hoje em dia não a concorrência ruinosa entre os modos de transporte, um querendo estrepar o outro, é a harmonia, ou seja, a multimodalidade. Onde for mais barato se usa a ferrovia, onde não for se usa a rodovia. E assim por diante. Então vocês veem que nesse hobby nosso de ferromodelismo há todo um assunto interligado, que é ferrovia em escala real, é o modelismo, é a história da ferrovia, a história do transporte, a história da máquina a vapor, a energia. É um hobby muito fascinante, interessantíssimo e rico, porque
ele nos proporciona as boas amizades. Minha casa é muito frequentada por estudantes de engenharia, que querem ver ao vivo os trens, porque não tem quem não gosta de miniatura. Miniatura faz parte do trabalho do ser humano. O próprio índio faz o arco e flecha em miniatura para o filho brincar de caçador. Os egípcios já faziam na antiguidade barcos, miniatura. A própria armada inglesa tinha muitos especialistas em fabricação de barcos, porque antes de um navio ser lançado ao mar, o próprio Portugal, Escola de Sagres, eles faziam os modelos antes. E o modelismo é um jeito de você fazer a baixo custo uma experiência de construir o real, para que não haja grandes surpresas e erros de projeto. Se faz primeiro o modelo, só então, depois de testar todas as suas qualidades, no possível, se passa para a construção do principal, do verdadeiro. No caso nosso aqui não, é mais hobby mesmo. Hobby, porque a pessoa que se dedica a essa modalidade de modelismo, geralmente é quem tem ligação sentimental com as ferrovias. Ou o trem passava perto de casa, ou o tio era maquinista, ou o avô foi empregado da sua casa. Há como que uma ligação sentimental. É difícil ver ferroviários nesse métier. Ferroviário, há exceções, por exemplo, tem ferroviários que, além de ter sido funcionários de ferrovia, gostam também de modelo, mas não é a regra geral. Você não vai imaginar um piloto de Boeing na Transbrasil aí, depois de aposentado, começar a mexer com um aviãozinho, com um aeromodelo. Não tem razão de ser, né? Porque aquilo para ele não representa trabalho, preocupação. E ao passo que nós, os modelistas, só captamos a parte espiritual da coisa, aquela parte bonita da infância, quando você viu os trens passar. Então fica uma parte saudosa, que é a motivação. Geralmente é essa a motivação de um ferro modelista, ou de um náutico modelista, ou de um aeromodelista. É sempre essa motivação saudosista. E nós também contribuímos para manter um pouco da história viva, né? À medida que nós procuramos fazer um modelo na escala real, as proporções exatas, nós levamos para frente, pela posteridade, um capítulo interessantíssimo da história dos transportes, da história da civilização. Esses modelos são construídos com materiais de muito boa qualidade, eles vão estar aqui bem depois depois que nós, os autores, já tivermos virado pó, eles estarão aqui na mesa de alguém, no escritório de alguém, na casa, fazendo com objeto de decoração. E assim que vai se ter ideia no futuro de como é que era o mundo hoje. Tudo quanto é objeto feito pelo homem. Então o modelismo é uma atividade bonita. Minha casa está à disposição para quem quiser vir aqui ver ao vivo os modelos da construção. Pessoas que, porventura, desejarem vir aqui, está à disposição. Tenho 3 ou 4 locomotivas em construção, como já falei na parte anterior da fita, né? Eu tenho a Bitolinha, a do Cavalete, tenho essa American aqui, tenho a famosa 800, que eu quero fazer da Sorocabana, a 800, depois eu gostaria de fazer a 1000, o modelo da 1000, que a 1000 é a 800 com um rodeiro a mais. Eram famosas essas locomotivas, 800 eram lindas, tinham 3 cilindros, e infelizmente foram todos cortados ao maçarico na década de 50. Ninguém teve a ideia de manter o modelo disso daí, pelo menos um de cada tipo, né? Armazenado em um galpão, para que não foram todas destruídas impiedosamente. Porque o mundo não é sentimental. As empresas não têm sentimentalismo. Quem tem são as pessoas individuais. Elas foram destruídas. E hoje se sente muito. Hoje tem alguns movimentos de turismo, com trens a vapor, e se ressente da falta de peças, da falta de caldeiras, da falta de artesãos para que mantenham essas máquinas funcionando. Foi tudo destruído. Quando havia um acervo de mais de 3.000 locomotivas em estado funcional no Brasil após a dieselização, década de 50, começou em 55, por aí, né? Havia um grande acervo de máquinas, foram todas destruídas. E hoje se recebe essa falta, que é um movimento turístico considerável. Várias pequenas linhas aí que estão
segue com trens a vapor. Infelizmente foram destruídos, assim como também as gaiolas do Rio São Francisco, os monitores lá da Marinha do Brasil no Rio Paraguai. Eu não sei o que tem ainda, mas houve muito material naval, ferroviário, que, sob a ação impiedosa do Massarico e dos negociantes de sucata, tiveram a morte eterna. Isso aí é um pouco triste, mas inevitável. Ninguém pode imaginar que todo Ford modelo T estivesse aí trafegando. Escaparam alguns. É o que dá valor à coisa. Se todos estivessem aí, eles não valeriam tanto. Posso falar? Pessoal, essa fita que nós estamos filmando, ela tem uma certa... é uma fita didática. E não convém passar informações imprecisas, né, para quem for vê-la. Então vamos ratificar que essa aqui é um livro americano que mostra a fotografia do momento da chegada, do cruzamento entre a linha Central Pacific e Union Pacific em Promontory, Utah, em 10 de maio de 1869. Filma a data que se pega. As duas locomotivas, essa aqui é a foto histórica da cerimônia do Golden Spike, em prego de ouro. Você vê aqui os dois, acho que os donos das ferrovias, do governador do estado. A cerimônia já é após a junção dos trilhos. Então isso aqui significou uma fotografia importante para os Estados Unidos, é uma foto histórica, como é para nós a independência de Dom Pedro I dando o grito da independência, a Marechal Deodoro levantando a espada. É uma fotografia histórica para eles. Que significa que a linha que vinha do Atlântico encontrou com a linha que vinha do Pacífico, realizando a integração ferroviária dos Estados Unidos. E eu chamo a atenção para a data, 10 de maio de 1869. O que nós tínhamos nesse período no Brasil? Tínhamos Dom Pedro, né? Você vê que eles fizeram essa integração que hoje, bem ou mal, é feita pela aviação, né? A aviação aqui cumpriu o papel está cumprindo até hoje o papel que a ferrovia fez para os Estados Unidos no século passado. Visto que as rodovias aí, Transamazônica, Belém-Brasília, aí agora que estão, os países foi integrado pela aviação, bem ou mal. Se caso isso tivesse acontecido conosco, talvez o Brasil fosse outro hoje. Talvez nós fôssemos os bons e eles os subdesenvolvidos. Que louça. Certo? Então isso aqui é só para retificar uma coisa que eu falei erroneamente aí, anteriormente, eu vou retificar. Em 10 de maio de 1869, que houve encontro, a famosa cerimônia das duas ferrovias. Pessoal, revendo a fita que eu e minha filha Tatiana acabamos de filmar, eu descobri algumas inexatidões, algumas imprecisões, coisas que eu falei que não estava certo. Então, vou fazer uma pequena retificação. Eu falei que eu não havia conseguido nada de Sorocaba, que era no centro da estrada de ferro Sorocabana, as oficinas principais, a sede, mas isso